gente aqui, ó. Fábio, boa noite. Boa noite, Karine Santos. Tudo bom? Episódio mais que especial hoje, hein? Hoje é um episódio super especial. Inclusive, a gente tá com a mesa toda bonitona hoje. Daqui a pouco vocês vão ver tudo. A mesa tá colorida. Exatamente. Tá muito bonita, porque hoje a gente tem um episódio especial. Episódio de aniversário. Um episódio de aniversário. E eu vou ler aqui, ó. Pra começar, né, como a gente já tá acostumado, nós vamos iniciar aqui o nosso podcast, o nosso bate-papo hoje, com um texto. Só que esse nem é meu, nem é teu, nem é do nosso convidado. Vale ressaltar que acredito eu, Karine Santos, que o episódio de hoje, ele tá todo carregado na carona com a história, né? Hoje vamos tratar da história do clube, a história rica do clube, vai ser muito bacana. Vai ser muito bacana. Então, ó, Renato Sampaio, A Margem do Futebol. Tô com a capa na mão, gente, mas daqui a pouco eu explico por que eu tô com um pedaço separado, tá? Vou ler aqui pra vocês, tá? Vou botar aqui mais pra cá. Clube de Regatas Brasil. A mais antiga sociedade desportiva que ainda hoje constitui o maior bastião desportivo social da Terra. Para contar alguma coisa da vida do Clube de Regatas Brasil, esse grande clube de Alagoas, eu teria que cansar os leitores, desdobrando o assunto em inúmeras páginas, a fim de esboçá-lo seriamente. Entretanto, eu preferi transcrever. Isso aqui é só um pedacinho. Ó, só um pedacinho para vocês, que é mais ou menos o que vai acontecer aqui hoje. Perfeito. Para falar do CRB, nós convidamos hoje para debulhar essa história, Saulo Guimarães. O capitão tão falado em outros programas, né? Desde Isso aí. Saulo, seja muito bem-vindo. Pra gente começar hoje, eu quero começar por essas palavras que a gente trouxe aqui. De quando que é esse livro, Saulo? Boa noite, nação. Boa noite, torcida alvirrubra. Boa noite, Karine, Fabão, meu brother de trabalho. Junto, capitão. E a todos. Esse livro, Karine, é de 1943, do jornalista Renato de Araújo Sampaio. Ó. É o primeiro registro do futebol alagoano escrito, né? Além dos jornais da época. O Renato foi o primeiro que passou todo o sentimento a respeito do futebol alagoano. Transcreveu o sentimento, né? Transcreveu o sentimento, a paixão nesse belíssimo livro. Tive a graça de conseguir ele no Alfarrábio, no Rio de Janeiro. E hoje está sobre a posse do clube dentro do... Homem é viajado, homem é viajado. Pois é, eu queria que a gente começasse... Hoje, claro, tá, gente? A gente vai falar sobre muita coisa. Eu vou falar sobre muita coisa. São 113 anos de história, né? Mas, literalmente, hoje a gente quer falar sobre o máximo que a gente conseguir debater aqui. E eu quero começar com você. A gente falou um pouquinho aqui sobre o que é que significa essas palavras, né? Que é justamente isso, sobre a história rica do clube, sobre esse tempo que desde 44 já era a maior potência de Alagoas. Então, 43, né? Desde 43 que já éramos a maior potência de Alagoas no futebol. Lafayette Pacheco. Vamos falar desse cara. Falar do Lafayette Pacheco é tirar o chapéu, né? É o nosso patrono alvirrubro, né? Lafayette, junto com os irmãos Vianas, fundou o nosso regata no dia 20 de setembro de 1912, uma sexta-feira. Chamou os irmãos Viana para uma boa conversa. Lafayette era um dos integrantes do Clube de Alagoano de Regatas. E quando ele viu que o clube lá não desenvolvia do que ele queria, a magnitude que ele pensava, que ele queria impor aos jovens da época, como ele também era jovem, para tirar a garotada, de deixar de ser ociosa e praticar esporte, ele chamou os irmãos Viana e fundou o clube, junto com outro grupo de amigos muito importantes da época. Pronto. Uma coisa que eu queria que a gente deixasse marcado aqui, Lafayette Pacheco já é um nome que a gente pronuncia muito, né? Certo. Que a nossa torcida conhece bastante, Sim. né? Lafayette Pacheco, fundador do clube. Mas os irmãos Viana também tiveram uma importante contribuição. O primeiro momento foi com eles, né? O primeiro momento de Lafayette. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre eles, né? Sobre os irmãos Viana. Quem eram os irmãos Viana? Qual foi essa importância deles? Para que você que está aí assistindo, está acompanhando, também saiba que Lafayette foi, de fato, né, o botão inicial do Clube de Regatas Brasil, mas ele teve a contribuição de muitos nomes. Alguns desses a gente vai falar aqui hoje. Mas os irmãos Viana têm uma importância, né? Certo. Os irmãos Viana eram 2 comerciantes da rua Sal e Albuquerque. Eram vendedores de manteiga e outros laticínios. Manteiga dinamarquesa, né? Que alimentava o clube nas noites de luar. Exatamente. E os irmãos Vianas eram moradores da Rua da Caridade, ali no Jaraguá.
transversal com a antiga Rua Jasmim. E o irmão Viana que morava na beira da praia, era os irmãos Viana que tinha um espaço para guardar a primeira Iole, que era a Nina. A Nina. Que a Nina, o clube, na gestão do Luiz Toledo de Pisa Sobrinho, ela é comprada, mas ela só chega no final da gestão dele, no dia 7 de setembro de 1913, quando João Viana de Souza, um irmão do Antônio Viana, assume o clube. Então, depois que a Nina chega, é o grande impacto da sociedade alagoana. Porque é uma primeira vez que o pessoal vê uma Iole na enseada da Pajuçara. Então, a energia dos Vianas dentro do clube do CRB é imensa. Foi o pontapé para tudo crescer. E a Iole, para quem não conhece também, né? Vamos explicar o que é uma Iole, né? É uma embarcação, né? Isso. Certo. Iole é uma embarcação, tem de 2, 4, 6 e 8 remos. Né? A Nina era uma de 8 remos. Ela era batizada de Nina por causa da irmã do João Viana de Souza e do Antônio Viana de Souza, né? Que é a Maria Celina, era uma artista plástica daquela época. Ela, quando... todas as Ioles do CRB eram batizadas com o nome de femininos. Não é isso, Cabeça? Exatamente. Nossas pesquisas nós achamos isso. Mulheres. Mulheres do Era um pegado. povo namorador, sabe, Karina? Povo namorador da beira da praia aqui, pelo amor de Deus. Eita! O remo, né? O remo se consolidou como um símbolo do CRB, todo mundo sabe disso. A gente sabe também que o CRB, inicialmente, ele não era um clube de futebol, né? Era um clube de remo. Exatamente. Né? A gente tem essa lembrança também. Inclusive, um dos nossos escudos é um par de remos, né? E a gente conhece isso. Mas como foi que o remo se consolidou símbolo, assim, do CRB? Ele, a partir de 1913, com a chegada da Nina e as práticas do remo na enseada da Pajuçara, junto com Demócrito Gacindo, Jaime de Altavila, todo esse pessoal que fazia parte da sociedade alagoana, que era literário, todos participavam dentro do clube. Os irmãos Bahia, Francisco da Azevedo Bahia e Olavo Bahia, Romero Viegas, que tinha acabado de sair do Clube Alagoano de Regatas, também se associou ao clube, Lorival Sarmento. Então, essa engrenagem quem fez o desenvolvimento esportivo dentro de Maceió, e isso aí, essa engrenagem foi crescendo e crescendo. Ô Saulo, acho que vale salientar, primeiro, a vontade do Lafayette de conquistar essa embarcação, de ter um clube que tenha as próprias pernas, digamos assim. Perfeito. Né? Essa insistência dele, eu acho que é esse o motivo dele sair de um clube já existente para montar o clube. Né? Acho que é importante salientar essa força. E os amigos abraçarem, né? A gente tem os irmãos Viana, mas a gente tem a primeira reunião sendo dia 20, a segunda reunião tem um elo com o Jaraguá aí, a segunda reunião dia 22, né? E depois dia 29, que foi quando consolidou tudo. Esses outros nomes, vem na sua mente aí alguém que tenha praticado de uma forma intensa, porque alguns nomes eles se somem com esse princípio de história, né? Exatamente. Mas tem alguns nomes que continuam nesse remo, nessa pegada. Conta um pouco dessa parte aí. Pronto, Lorival Sarmento é um deles, que continua no remo do CRB, além do Lafayette do Viana, que prossegue carregando essa bagagem dentro do clube. Né? É um dos grandes baluartes do CRB desse período. Esse elo é bacana, com o Jaraguá. Né? O CRB tem um elo com o Jaraguá que pouca gente sabe. É verdade. É um elo muito forte, que até hoje tem com o Casarão. Mas isso está lá no começo. Essa história está lá no começo também. Esse começo está na antiga Rua da Igreja, que é a Rua Barão do Jaraguá. Né? A primeira reunião da posse da primeira diretoria, no dia 29 de setembro de 1912, que elege o paulistano Luiz Toledo de Pisa Sobrinho como presidente do clube. Luiz Toledo era um professor de educação que, na gestão do Clodoaldo da Fonseca, veio do sul do Brasil para desenvolver a educação no estado. Esse paulistano, ele assume o clube, ele passa uma gestão de um ano naquele período, né? Ele viaja a São Paulo a negócio, e em seguida ele casa e volta em janeiro. Quando ele regressa, a Nina, ele já compra a Nina lá, que era só uma Iole. Quando chega dia 7 de setembro de 1913, ela vem no navio, e quando ela chega em Maceió, aí o negócio muda de cenário. O esporte em Alagoas começa a desenvolver
E tudo no clube começa, em Maceió é em torno do CRB. Tudo é o CRB. Era isso que eu já queria levar para essa outra parte aí do assunto, porque hoje, né, você que acompanha as redes sociais do clube, que acompanha o dia a dia do clube, sabe que nós temos outras modalidades, né, de esportes também ligadas ao CRB, como clube, né, outras modalidades de esportes. Quais eram? Na época a gente já tinha outras modalidades também, né, inclusive o futebol. O futebol do CRB só vai chegar em 1916. Mas a gente Finalzinho de 15 ali e tal, para 16. Mas vamos chegar aos demais esportes que eram praticados dentro do clube. O polo aquático, através do Ismael Clark Acioli, né? Tá vendo? E a natação. Esportes olímpicos. Esportes Olímpicos, olímpicos. O CRB isso já aí. é os pioneiros dessas modalidades, né? E as demais que a gente chega já... Mandar um abraço para a Mônica Surugir, Por aí, nossa né? vice-presidente de Esportes Nossa, Olímpicos. Um abraço grande, né? É isso aí, mas como o Cabeça já veio falando, né, Jaraguá Tênis Clube, como é que temos, que ligação é essa, que até hoje Tem não um existe, elo, né, tem um elo. mas cadê, qual era esse elo que já existia, né, e hoje, como o próprio Jaraguá, né, como Sim. o Cabeção comentou, eu queria que você contasse pra gente também que ligação é essa que a gente tem com o Jaraguá. O Jaraguá é fundado em 22, né? Na rua Saul Albuquerque tinha o Banco de Londres, né? London Bank. E aí lá no Banco de Londres tinha alguns ingleses que eram sócios do CRB, que já praticavam diversas modalidades no CRB. E aí o que aconteceu? Partiu deles de fundar um clube de tênis. Aí entre eles estão Cid DeFellos, Walter Cox, Edgar Patton, deixa eu lembrar aqui, Pino Clark também estava junto, Edgar Monteiro, era um funcionário do banco, e disse, vamos montar Eles trazem de lá essa prática do tênis, né? vamos montar um clube de tênis, para jogar tênis. Aí nas Águas de Apajuçara que surge o Jaraguá Tênis Clube, né? A alma do CRB funda mais um clube centenário no nosso estado, né? E esse elo, pouca gente sabe disso, esse elo com o tênis, ele vai para Pajuçara, ele vai para o nosso campo. Exatamente. Por trás da arquibancada lá, tinha um encimentado que era uma quadra de tênis Que legal. nesse período, lá no princípio. A quadra de tênis do CRB é fundada em 23. O CRB começa a praticar tênis. Dentro do clube. Por trás daquela arquibancada que tinha a reta da Pajuçara ali. O CRB trouxe alguns amigos praticantes de tênis do Recife, alguns campeões de lá, e ali, junto com Haroldo Zagalo e outros demais, teve uma grande partida de tênis ali, e daí foi prolongando. Ô Saulo, e Mr. Santos? Quem é que esse cara, quem era qual é a ligação do CRB com esse nome? Mr. Santos foi um professor da educação física. É legal. Ele sabe da história. Eles sabem da história, nós queremos saber da história agora também. Por favor, dividam com a gente Eu quem vou foi esse passar nome. essa bola pro meu parceiro de pesquisa. Não, pode falar, né? Quando eu falei no nome, né, Mr. Santos, qual é a ligação deste nome, né, um nome tão diferenciado? E aí o Cabeça já começou aqui. Então, com porque- você. Olha, deixa eu dizer um negócio aqui pra você que tá acompanhando. Eu tava aqui comentando que esse cara aqui, ele devia estar do lado de lá. Ao lado de Saulo Guimarães hoje. Porque esses dois, na verdade, não só os dois, né? Mas eles fazem parte de uma equipe maravilhosa que tá levantando toda essa história. É um comitê. Né? É um comitê de resgate histórico, na verdade. E Fábio deveria estar do lado de lá, porque ele faz parte de toda essa pesquisa. Meu principal elo com o clube é de ajudar Saulo Guimarães, nosso capitão, nessa pesquisa. É diário, nossa missão vendo? diária de futucar jornal, de tudo. Caso você não saiba agora que esse cara aqui e este nosso maestro que está aqui do lado, eles estão fazendo um trabalho muito bonito, tá? Grande, se não toda essa história que a gente está trazendo hoje, é graças ao estudo deles dois, a pesquisa deles dois. E eu acho que vale externar também, Karine, fomos autorizados a falar sobre isso também. Tudo isso vai ser consolidado em um livro. A gente está finalizando detalhes, com muita fé em Deus. Acredito que até o final do ano, começo do ano que vem, já tem muita coisa bacana para estar apresentando de forma mais completa para o nosso torcedor. Mas não corra não, fale de Mr. Santos. Não, Mr. Santos, porque eu ao falar de Mr. Santos, eu reagi diferente. Porque eu sou atleta de voleibol.
Eu fui atleta de voleibol, no caso, né? Nossa, quantas revelações hoje, né? Eu joguei voleibol no CRB, eu sou frequentador do Beer na Pajuçara, de muito tempo, de garotão, de defender as cores do clube como jogador de vôlei. E a primeira apresentação de voleibol e de basquetebol em Maceió foi através de Mister Santos. Ele traz essas novas modalidades e funciona como se um evento fosse de exibição. Não era uma partida de um time contra outro time. Mas é mais como se fosse a apresentação, mais como se fosse, não, era isso, a apresentação de novas modalidades, Aí nesse dia teve o voleibol, teve o basquete, teve luta greco-romana, né, isso, Saulo Guimarães? E um evento muito bacana, e como sempre, terminando em festa, com tudo que o clube proporcionava na época, tudo virava festa, tudo virava um encontro da sociedade, e é muito bacana ler sobre isso, com a primeira aparição dessa modalidade lá na década de 20, né? Uma modalidade que eu acho que pouca gente envolvida no vôlei tem essa informação está vindo agora à tona aqui para o nosso torcedor. Exatamente. Se a gente passa hoje em dia em qualquer bairro que eu vejo um praticante de vôlei, de basquete, qualquer modalidade, eu remeto logo ao Clube Regata do Brasil. O CRB está ali. O CRB jogou a semente em 1924, entendeu? E hoje, em todo o bairro, o nosso clube é um multicampeão do voleibol em Alagoas, né? Tricampeão Norte-Nordeste de voleibol. As meninas ganhando de torneio agora do vôlei de praia também, falando do recente. Sim, né? Então, essa semente já foi jogada lá atrás, né? Tanto no polo aquático, na natação, no basquete, no vôlei, na luta grego-romana, né? Que é a luta livre. A história do esporte alagoano se confunde com a história do CRB, né? Perfeito. Não é isso? Inclusive, eu queria saber... nós temos hoje a modalidade ativa da luta livre, né? A greco-romana hoje com o CRB? Não, eu acho que desconheço. não, né? Eu desconheço. Não. Pois já tem aqui um spoiler. Ele tem uma galera muito que tá aí lutando bastante, fazendo... Acho que temos alguém para fazer umas apresentações aqui, hein? Uma galera muito boa. Eu muito achei... o jiu-jitsu, não é esse o nome? Isso, Eu achei em 37 já praticado pelo CRB. Eu já achei no jornal, na Gazeta de Alagoas, de 37, praticado pelo CRB. Durante todo esse período, Karine, o CRB sempre tentou inovar de alguma forma, de trazer de forma pioneira alguma modalidade, as festas. Vamos tratar das festas da década de 20. Por favor, acontece primeiro dentro do CRB, para depois outras agremiações começarem a se organizar, como tudo, né? Vamos trazer o Ctrl-C, Ctrl-V, vem de lá de trás. Há muito tempo. A máquina de Xerox, né? Vem de muito tempo. Aproveitando esse modo de festa, Saulo Guimarães, a gente tinha bem definida as festas durante o ano, né? Trazendo como, por exemplo, a Festa dos Pedros, que a gente já externou para a torcida, nosso padroeiro e tal. Conta um pouquinho, tanto da Festa dos Pedros, como do que acontecia no Carnaval, do que acontecia na virada do ano, toda a virada do ano. Tudo isso tinha festa. O sábado gordo de carnaval. O sábado gordo de carnaval. A segunda-feira a festa dos sorvetes, né? Sorriê dançante. Sorriê dançante, exatamente. Banda jazz, duas bandas. Da polícia, né? Felicidade. Do 13º Batalhão. Conta, Saulo, pra gente isso aí. Pra gente, O CRB era um clube muito festivo. Eu acho que ele queria demais e sempre quis mexer com a juventude da época, né? Tanto que tinha os batutas e as priminhas, né? Esses aí são os jovens da época. Era Mauro Paiva, era essa galera, muito Otacílio Maia, que vai falar já do Otacílio, do Tatá. Sim. Então, eram pessoas muito envolvidas, né? Muito letradas na situação. E com isso, organizava as festas do CRB. A festa do nosso padroeiro foi descoberta através do Jornal de Alagoas. Eu e o Fábio pesquisando. E achamos Festa dos Pedros, CRB. E aí foi juntando os jornais e chega um período que fala que o padroeiro do Clube de Regata Brasil é São Pedro. Pronto, pra gente foi emocionante demais, né? Saber que o CRB tem um santo padroeiro. Como o CRB tem um lema social, que é esporte pela pátria forte. Pouco torcedor sabe disso. Eu acho que a partir de hoje, o torcedor vai lembrar que o CRB é um clube patriótico, que o lema é esse, esporte pela pátria forte, né? Porque o CRB foi fundado o nome Brasil, era homenagem
ao país, né? A energia do sangue origina o vermelho do clube, né? É de derramar o nosso sangue que corre em nossas veias ardentes. Então era isso que acontecia. E as festas eram essas, era toda a sociedade alagoana que ia para a Rua do Comércio, onde o CRB tinha a sua sede social, de frente ao relógio, que hoje não existe mais, ali perto do Bar do Chopp, um pouco para cá, que tinha as festas do CRB. Então, o que acontecia? Tinha a festa do Sábado de Aleluia, no começo do ano, tinha os carnavais do CRB, tinha o Sábado e segunda. Sábado e segunda, né? Dois bailes. Tinha o sorvete dançante do CRB, praticado na Pajuçara, né? Tinha o aniversário do clube, tinha o Domingo Rubro do CRB, que hoje É o Domingo Vermelho. já existia naquela época, e tinha a festa da virada do ano. Ou Tem um seja, certo ano que o CRB não faz a virada do mais ano. festas. É festa. Não, e Queremos assim, mais festas. exatamente. É. E toda a ação que tinha, digamos, extracurricular, por exemplo, algum amistoso o primeiro amistoso contra um time fora do estado, que foi dentro do clube, tudo terminava em festa. Tinha visita aos pontos turísticos da cidade, da delegação. Aí, depois da partida, ia todo mundo pro clube com premiação e tome banda jazz. Tome a Polícia Militar apresentando a banda lá. Todo mundo sempre comemorando. Sempre Essa comemorando. partida que o nosso amigo Fábio cita é em 2 de maio de 1920. O CRB traz o Flamengo do Recife para cá, pro campo da Pajuçara. E depois, após o jogo, aí tem a festa. Mas quando a delegação pernambucana chega a Maceió, o que acontece? Bota no automóvel, vai conhecer os mirantes, a praia. E tem relatos nos jornais que os caras ficam Encantada, com beleza. Maceió, com tanta beleza natural de Como Maceió. não ficar, né? É. Ô, Saulo, mas eu queria, antes da gente seguir aqui, que você falasse aqui um pouquinho dessas relíquias que você trouxe, que o pessoal tá assistindo aqui, tá acompanhando, mas a gente não falou ainda. O que são essas taças aqui, de onde são? Vamos começar pela essa taça aqui. Diário de Pernambuco. 29 de janeiro de 1922. CRB1, Rival 0. É o primeiro registro que nós temos de uma partida entre a gente e o rival que tem um troféu. Que é uma taça ofertada. Tá né? ofertada. O Jornal Diário de Pernambuco ofertou esse troféu ao vencedor. Olha aí, foi gravado na própria Da taça. própria taça. E essa daqui? Essa taça aí é de 1930. Quando a gente é campeão alagoano Invicto, em 1930. Invicto também, para variar. E o CRB é ofertado com esse belíssimo troféu que está guardado no clube, está na nossa sala de pesquisa com o maior zelo do mundo. Para mais breve possível, a gente vai ter o memorial do clube, onde todo torcedor do CRB vai ter a graça de conhecer toda a história do clube. Como o Fábio falou, o livro que já está no forno, daqui a pouco, a qualquer momento está na mão do torcedor, vai relatar coisas que a torcida vai ficar encantada com a magnitude do que é o CRB. Eu sei, rever. Pois é, daqui a pouco a gente fala sobre isso também. A gente falou de futebol, falou de partidas, falou de interestadual, mas vamos voltar um pouquinho, né? Na implantação do futebol no clube, quem era o presidente, como é que isso se sucedeu, Saulo Guimarães? Vamos lá. Homero Viegas, ele é reeleito presidente do CRB. Mas quando chega no final de 16, ele tem que ir para a capital federal na época, que era o Rio de Janeiro. E aí ele teve que entregar o cargo. Mas na reunião da Assembleia Geral Extraordinária do CRB, no Jornal de Alagoas já relata que o futebol já tem uma reunião para introdução do futebol. Quando ele sai do clube... Isso no final de 15, só com a gente, final de 15, final né? de 16 Quando ele sai no clube no começo de 16, o primeiro secretário é o Francisco Quintela Cavalcante. E ele assume a presidente do clube. Já assume em fevereiro. Mas já com tudo aprovado. Com tudo aprovado. Em junho, é praticado o primeiro treino do CRB. Em junho, já o CRB já começa a treinar como futebol. Tem a sua primeira partida amistosa no dia 7 de setembro de 16. E daí em diante, é só futebol, o CRB direto. E aí o Remo é um pouco deixado de lado, mas nem tanto. Mas o futebol toma graça. Aí, dentre os nomes, quem
que fazem parte do futebol CRB. A gente vai achar o alemão Pete Ruiz, a gente vai achar Haroldo Cardoso Zagallo. Sabe quem é esse, Carlinhos Santos? Quem? Esse Haroldo aí, é um sobrenome conhecido aí, né? Qual é o nome dele, Saulo? Haroldo Cardoso Zagallo. Remete aqui, minha querida. Ao nosso Zagallo. Pronto, Exato. exatamente. É o pai do nosso tetracampeão, velho Lobo. É? Exatamente. Tá vendo aí? O Haroldo Zagallo era conhecido como o rei dos dribles. Será que o homem era bom de bola? É. Jogou aqui. E jogou gente. aqui. Jogou no CRB. Foi um dos que começou a implantar o desenvolvimento do futebol CRB. Ele, doutor Abelardo Duarte, Olavo Bahia, José Leite. Então, vou falar outro nome de outro quem é da música, né? Da música contemporânea, vai conhecer Requel Tavares, nosso primeiro goleiro. Requel Tavares é filho do Sr. João Tavares, que tinha um comércio também na rua Albuquerque. Era remador, nadador do clube. E depois que parou de jogar futebol, é um músico extraordinário. Tem músicas e músicas que você botar na internet sobre Requel Tavares. Eu acho que, para mim, é a maior referência da música lagoana, junto com o Hermeto Pascoal. Varães, a gente tem uma ligação com o Grêmio de Porto Alegre. Queria que você contasse também um pouco sobre essa história. Vamos lá. Também todas. Vamos falar de José Gerbasi, né? Filho de um italiano que tinha uma loja na Rua do Comércio. José Gerbasi era jogador de ping-pong do CRB. E um apaixonado pelo futebol, mas não praticava, né? Ele jogava ping-pong. É outra coisa que a gente não tocou, né? O CRB também tinha a prática do ping-pong. E aí ele passou em medicina. A especialidade dele foi dermatologista. Foi para o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, ele fez um grupo de amigos lá, fez uma boa amizade. E desde ele escolheu o lado colorado, lá da coisa, que remete ao nosso clube, mesmo sendo apaixonado pelo CRB, ele vai pro lado do Grêmio, pelo nível da amizade onde ele estava hospedado. E ele se torna presidente do Grêmio Futebol Porto Alegrense. E ele quebra... O vídeo do homem, conta tudo não. Pois é, nós vamos ter algumas visitas, né, por aqui Virtuais, também. Além exatamente. a gente vai ter algumas visitas virtuais aqui que vão enriquecer ainda mais esse nosso papo. Saulo Guimarães está trazendo aqui o máximo de conteúdo possível, junto com o Fábio, Isso. o que tem sido feito no comitê, toda a nossa história, mas teremos visitas aqui para enriquecer ainda mais, trazendo mais história, mais detalhes, né? Porque a história mesmo tá aqui do lado. Ismael Clark Acioli, né? Conta um pouquinho sobre a importância desse nome pra gente. E não conto tudo não, mas tem um casozinho aí lá em 19... Que é meio tenso. Que é meio tenso, né? Eu vou começar para falar de Ismael, Tem que se ajeitar na cadeira, né? na cadeira porque o homem é brabo. O homem era brabo, o homem era bom de língua, né? O homem falava, era um poliglota pesado. Estudou na Alemanha, engenharia elétrica. Chorou a Grande Guerra. Ele volta para o Brasil, volta para Maceió. Ele é do Passo do Camaragibe, mas tem raízes em Maceió. Morava ali na mediação da Praça do Sinibu. Ele era sobrinho do governador Batista Acioli. E Ismael... Ele é um dos primeiros praticantes de futebol em Maceió. Eu tenho antes mesmo da fundação do clube. Da fundação do clube, em 1909, na primeira partida, junto com o Rodolfo Goulart, Orlando Araújo, o Ismael está numa foto que nós temos, essa foto, que o torcedor em breve vai ter conhecimento dessa foto raríssima. E Ismael, ele torna-se presidente do Clube CRB em 18. Ele é presidente. Em 19, tem uma partida amistosa contra o nosso rival. E aí, o presidente do rival, o senhor Osório Gato, ele começa a trocar farpas com o Ismael. Dentro dos jornais, né? Circulando O WhatsApp da época, Carlinhos Santos, eram recortes do jornal que você comprava e colocava lá sua mensagem. Verdade. Entenda E quem mandava quiser, o seu né? recado para lá, Entenda exatamente. se quiser. Entendi. Mas essa grande confusão, ela não começa ela começa em 19, mas não em outubro, ela começa em março. Em março a gente tem uma partida contra o rival, e aí o rival começa a botar jogador de fora. O Ismael não está em Maceió, ele está no Rio de Janeiro, cuidando de negócio. Quando ele volta, ele tem conhecimento disso.
E aí, Vamos trazer informação. Jogador de fora, porque a regra da época só permitia jogadores locais. Ou que tivesse residência em Maceió há mais de 15 dias. Essa era a regra daqui de Maceió. Da prática do desportiva futebol. da época. Ele tinha que ser ou local ou morar Ou aqui. se mudou pra cá. Se Ou mudou se pra mudou, cá. né? Estar aqui há pelo menos 15 dias. Exato. Entendi. É o que acontece. O Ismael bota uma nota no jornal, o CRB, que é jogo leal. O Osório rebate a conversa. E aí, o Ismael, que não é de levar desaforo para casa, bota o seu paletó branco da época, seu chapéu de blim, e sobe a ladeira ali da catedral, pequena ladeira ali. Quando ele avista o Osório dentro do bonde, fazendo a curva para entrar na rua João Pessoa, que é a Rua do Sol, ele entra no bonde e desce a mãozada no Osório. Foi pra tapa? O tapa. Ele mas era nadador, forte, Largo. largo. Dá umas bofetadas bem dadas no Osório. O Osório cai do bonde, tira o revólver e dispara 5 tiros no Ismael. Partiu, Ismael. Vivo. Tá vivo, sobreviveu Sobreviveu. ao atentado. Pra contar Contou a essa história a muita gente depois. Essa Muita gente história, depois. essa história virou livro dentro da família dele. Tem livro publicado já contando a história da família. Dona Aí dentro da história da família tem esse caso também muito bem contado. Foi de lá que a gente pegou detalhes. Que agressividade. A dona Carmen, esposa do... A dona Carmen, esposa do Ismael, ela relata a um dos sobrinhos todo o trâmite da época. Tudo de como Tudo que aconteceu. aconteceu. E o que a gente pega no jornal é o quebra-cabeça final. Mas Ismael fica vivo, graças a Deus, se recupera rápido, volta às missas diárias na catedral. A posse dele, que seria da reeleição dele, que seria no dia 12 de outubro de 19, passa a acontecer só em dezembro. Até o prazo de recuperação Até se dele, recuperar, né? Até se recuperar. Né? Eles passam um período longo, sem se falar. Né? Eu acho que daí começa a rivalidade mesmo, pesada entre a gente e o CSA. Né? E o Ismael se recupera, volta a remar. Ele dá notícia no jornal que não morreu graças ao remo, por ser remador, por ser forte e tudo mais. E não entrega o jogo. O Ismael continua como presidente do clube. Depois que ele sai do clube, quem assume é o Raul Corrêa de Brito. E o Ismael só vai na década de 30. Depois, Ismael vai embora em 35. Vai morar em Niterói, no Rio de Janeiro. Vira fotógrafo da revista A Semana do Rio de Janeiro. Tem um relato de muitas fotos. O bisneto dele, o Davi... Material riquíssimo chegou pra gente deles. Mandou muita coisa pra gente. Já tem outro relato do Ismael guardado. Tem uns arquivos aí que o torcedor vai ver no livro. Que Exatamente. vai entender o quebra-cabeça do que era aquela época. De como funcionava tudo, Exatamente. a prática esportiva por completo. Cara, eu acho que quem gosta muito de conhecer a fundo, né, da história do clube deve estar ensandecido com essas coisas aqui. Sempre que o Saulo diz que no futuro você vai conhecer mais, daqui a pouco a gente vai ter mais acesso a essas informações. Acho que, porque, assim, quando a gente começa a procurar, né, a história do clube, saber mais da história do clube, quem é torcedor, apaixonado pelo clube, fica mais apaixonado ainda por saber de uma história como essa. Exato. Né? De saber, cara, defende-se o clube há muito tempo. Exatamente. Né? Agora vale salientar que fizeram as pazes, Certo, tudo ficou em paz. Demorou um pouquinho, mas Demorou tudo um ficou em pouquinho, paz. Mas tudo ficou em paz. Ismael, ele vem a Maceió em 46 e tem um relato do Jornal de Alagoas, da vinda dele, nos arquivos de notas mudanas, né? Que Sim. tem, que ele volta a Maceió, ele vai para uma reunião no Igal. Explique, notas mudanças é o quê? Eu já queria até comentar isso. Olha o nome do negócio, notas mudando. É uma parte do jornal que Ela relata Era a parte que- das pessoas brigavam. tipo aquele- não. A nota Mas mudana- eu gostei de pensar que é. Vamos lá. Karine Santos viajou para o Rio de Janeiro. A bordo do navio Itapetinga, viajou Karine tal hora. com a missão ele contava a sua vida ali. A história do mundo, a história do mundo. É o Instagram Instagram do jornal, da época. no jornal, exatamente. Ela exatamente. Ela, Fofoquinha, ela fofoquinha. também tem nota de falecimento. É. A gente acha muita nota de falecimento de pessoas
que nos levou até essas pessoas que daqui a pouco a gente vai ver aqui no vídeo. Vamos aproveitar um momento para isto, né? Vamos lá. Produção, tá no ponto aí? Vamos soltar esses Vamos vídeos. às nossas visitas Os recados, virtuais. exatamente. Olá, meus amigos de Maceió, do glorioso CRB. Meu nome é Carlos Gerbasi. Eu estou aqui porque eu sou filho de José Gerbasi, um alagoano nascido em Maceió em 1910 e que acabou, depois de algum tempo, tornando-se presidente do Grêmio Futebol Porto Alegrense, aqui, obviamente, de Porto Alegre. Eu vou contar um pouco a história do meu pai. O meu pai, nascido em Maceió, foi estudar medicina no Rio de Janeiro. E depois de se formar, ele pensou onde é que poderia fazer a sua carreira. Ele era especializado em dermatologia e recebeu a informação de que lá no sul do Brasil, em Porto Alegre, havia poucos dermatologistas. O que o fez, então, viajar de navio para Porto Alegre, pesquisou um pouco a cidade, gostou e acabou voltando para cá, para Porto Alegre, para exercer a sua profissão. Aqui ele fez muitos amigos. Ele morava no Grande Hotel, no centro de Porto Alegre, e se interessou por futebol, é claro, já que em Alagoas ele era um grande torcedor do CRB. Como vocês bem sabem, o CRB é vermelho, e aqui em Porto Alegre tem um time vermelho, que é o Internacional, grande rival do Grêmio. Então seria natural que ele acabasse virando colorado, virasse fã do Internacional. Mas ele tinha os amigos certos. E esses amigos acabaram levando para a Baixada, o famoso estádio do Grêmio, o primeiro estádio do Grêmio, no bairro Moinhos de Vento. Ali ele se aproximou do clube, passou a ser um frequentador assíduo, e em 1946... numa daquelas disputas políticas que a gente não consegue ter muitos detalhes, porque faz tanto tempo, né? Esse sujeito, né, alagoano, com apenas 36 anos de idade, assumiu a presidência do Grêmio. No momento em que o Internacional tinha um time poderosíssimo, o famoso rolo compressor, que estava ganhando tudo. Pois o meu pai, alagoano, de Maceió, torcedor do CRB, acabou sendo campeão citadino e campeão gaúcho com o Grêmio em 1946, quebrando uma série de vitórias do Internacional. Esse grande feito é até hoje celebrado com muito carinho pelos gremistas. E eu, que fui levado ao Estádio Olímpico pelas mãos do meu pai, sempre ouvi histórias de como o CRB era o grande clube de Alagoas, a primeira paixão do meu pai. Então eu fico muito feliz em estar de alguma maneira participando das celebrações do aniversário do CRB e desejo todo o sucesso do mundo para esse clube que, apesar de vermelho, também mora no meu coração. Grande abraço. Olá, pessoal do CRB. O meu nome é Davi, eu sou bisneto do Ismael Ascioli. Foi presidente do clube de 1918 a 1920 e também antes do CRB ele participou da primeira partida de futebol de Maceió. Foi em 1909. Ele publicou uma reportagem contando sobre essa partida no Jornal de Alagoas, no dia 2 de fevereiro de 1959. Saiu essa reportagem que ele conta tudo ali. Venho por meio desse vídeo agradecer aos pesquisadores que se empenharam em criar o memorial aí do CRB, agradecer a diretoria do clube que encampou a ideia. Espero em breve conhecê-los aí, conhecer o memorial, o clube, e agradeço a lembrança ao meu bisavô desse memorial.
Um abraço a todos e torcedores do CRB também, um grande abraço. Olá, meus amigos, fãs, torcedores, fanáticos do CRB. Eu queria deixar aqui um agradecimento, né, pelas homenagens que estão sendo prestadas ao meu avô, o Tacílio Maia, e fanáticos pelo clube, né? E eu, embora não tenha a oportunidade de ter vivido com ele, porque ele se foi quando eu tinha apenas 3 anos, mas sei de muitas histórias contadas pela minha mãe, Narzim Maia, e pela minha avó, Elza Taveiros Maia, e agora, com a equipe de pesquisa daí, que mais se assemelha à equipe de detetives, né? Descobriram tantas novidades que eu aprendi muito mais sobre ele. Então eu queria deixar o registro aqui de meu agradecimento por tudo que vocês estão levantando aí e apresentando. E muito sucesso ao clube e a vocês todos, fãs do CRB. Muito sucesso para todos. Olá, eu me chamo Carla e sou bisneta de Homero Viegas, que foi presidente do clube entre 1915 e 1916. Inclusive, na gestão do meu bisavô foi quando foi implantado o futebol do CRB. Então, para mim é uma grande honra, mesmo aqui distante, eu estou no Rio de Janeiro, participar da comemoração. Já há algum tempo o CRB está no meu coração e no coração da minha família. E isso aconteceu quando eles entraram em contato com a gente, tentando saber mais detalhes sobre a vida do meu avô. Na verdade, foi uma surpresa para todos nós, porque ninguém sabia dessa história. Eu conversei com meus tios, com a minha mãe, e o máximo que minha mãe lembrava é que meu avô, de alguma forma, participou de algum clube em Alagoas. Nada além. Todos os detalhes, toda a história, a gente ficou sabendo por vocês. Então, esse trabalho que vocês fazem de resgatar a história do clube, a memória do clube, é muito importante. Esse acervo todo que vocês estão acumulando, isso é muito importante. Mas não só para o clube, eu acho que mais ainda para as famílias, que têm a oportunidade de alguma forma, honrar a memória dos seus antepassados, de quem fez parte dessa história. Então eu quero dizer que eu desejo ao CRB mais muitos, muitos anos de prosperidade, glórias e muito sucesso. E que agora eu também já me sinto parte de alguma forma dessa família aí. E em breve estarei aí com a minha família para conhecer o clube. Um grande beijo para todos vocês. Bom dia, eu gostaria de parabenizar o CRB pelos 113 anos e especialmente a equipe de pesquisa aí, que fez esse trabalho aí maravilhoso. Chegou até aqui o Luiz Felipe da Silva Barra, que igual o seu avô rema num clube carioca de canoagem aqui. Um abraço para todos aí do CRB, parabéns especialmente aí para o Fábio e a equipe de pesquisa. Tudo de bom para vocês. Rapaz do céu. É exatamente o que só reforça aquele comentário que a gente tinha feito aqui, né? O quanto que é importante a gente tá juntando esse material e para o torcedor, né? Que gosta de saber da história do clube. O quanto é enriquecedor isso, gente. Histórias que vocês levantaram aí, que vocês pesquisaram. Como detetives, né? Vou usar aqui as palavras. Histórias que... Parte das histórias que nem a família tinha acesso. É que se a gente descobre, consegue a conexão, consegue... realmente não é fácil achar. E vão montando pessoal, as peças, né? E muitas das informações que a gente tinha de Jornal de Alagoas, de fontes de pesquisa aqui de Maceió, a gente sabe que o camarada é parente e a gente que forneceu o recorte de jornal, a foto do jornal. Olha aqui o que o teu bisavô fazia, olha aqui o que o teu bisavô na época era. Aí a gente busca o contato para que tenha alguma informação de lá para cá, como tiveram algumas muito boas. Mas na maioria das vezes, mesmo com o contato tendo sucesso, várias tentativas, o contato tendo sucesso, nem sempre tem alguma informação. Mas só o fato do contato, da conexão ser feita, por exemplo, se a gente for tratar... Vou fugir da sequência, viu, Saulo? Vamos tratar especificamente da Carla agora. A Carla, quando a gente conseguiu o contato com ela, ela morava na Europa. Exatamente. E ela agradeceu tanto esse mergulho nas raízes da família dela, que ela decidiu voltar para o Rio de Janeiro para ficar perto da família.
né? E presenteou o clube com um birô de mais de 100. Conta um pouquinho da história do birô, Karine. Você que encontrou com ele lá. Rapaz, vamos conversar aqui CT. nós. Vamos conversar aqui com o negócio. Chego eu no CT e tem um negócio gigantesco lá. É do tamanho dessa mesa aqui, mais ou menos. Pra vocês terem uma noção, é uma abraçada aqui. Com 2 cadeiras. 2 cadeiras, exatamente. Todo detalhado. Com pés de leão. Exatamente. Eu na fiz madeira, feita à mão. talhado que era feito à mão. Né? Eu olhei assim, eu digo, caramba! Eu digo, gente, alguém pode me explicar por que temos um birô com pés de leão? Até aí eu não sabia, né, da história. E aí todo mundo, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Até que o birô, quando eu cheguei, o birô tava logo na entrada, assim, no primeiro Pavimento. módulo, que é o módulo da comunicação, né? Passou-se uma época e o querido Saulo esteve no CT e cadê o birô? O birô saiu do lugar, botaram ele em outro módulo. Missão Kelly Key, missão Kelly Key. Ficou enlouquecido. Onde está o birô? Aí eu fiz, o birô com pés de leão? Tá lá, perto do Lima. Tá lá perto do Lima. O pessoal ficou até brincando. É aqui que nós vamos assinar os contratos agora. Renovação, né? Porque ele ficou muito bem posicionado lá. E aí depois o Cabeça começou a explicar de onde foi que veio aquele birô com pés de leão. Né? Que foi doada aí pela... Não, e assim, falando do CT, a primeira semente do que o Davi trata foi plantado. A gente tem um espacinho memorial lá agora. Karine que frequenta o CT mais que a gente, Saulo. Tem muita coisa acontecendo no CT, né? Muitas mudanças acontecendo. E uma delas é essa sala de troféus, eu vou chamar assim, né? Tem uma sala de troféus, né? Uma sala que tá contando a história, que tá juntando toda essa história que os meninos estão juntando aqui. Sim. E estão levando lá pro CT para que a gente possa expor ela, né? Tipo, como a taça... Diário de Pernambuco. Diário de Pernambuco. Como que o Saulo trouxe. Tipo, ela estava em... Traga ela de volta. Que ela estava em algum lugar que, tipo, as pessoas não tinham acesso a ela, não sabiam onde é que estava, não sabiam de onde vinha. Não sabia nem história. Não sabia da história dela. Então, existe sim hoje, né? Quando eu estiver lá no CT... Eu vou fazer um tour lá. Isso, boa. Vou fazer um tour lá e vou mostrar pra todo mundo que tá acompanhando. Vou mostrar pra vocês. Essa semana eu vou estar lá. E aí eu vou mostrar o que tá acontecendo lá no CT. E eu vou mostrar um pedacinho. Tudo que eu puder mostrar pra vocês, a gente já vai mostrar sobre essa sala de troféus. E é uma semente. Por que eu trato como uma semente plantada? Porque tem projeto muito maior que esse. Não que esse não seja grande. Que está para acontecer também, que a gente vem batalhando, buscando a melhor forma de tornar a realidade e vem muita coisa boa para contar a nossa história rica aí. Você deve ter se perguntado, né, imediatamente. No CT, mas como é que eu vou ter acesso a isso? É uma semente, né? Como o próprio Fábio falou, como o Saulo tá mencionando aqui também. É um primeiro momento, é um espaço onde a gente tem, né? Esse espaço no CT, tem essa disponibilidade. Então vamos tirar uma força de expressão, tá? Vamos tirar das gavetas e colocar em algum lugar em que a gente possa exaltar o nosso material, né? Todo o material tá sendo catalogado. Quem doou, quem tinha uma cruz, tinha uma foto. Tá chegando tanto da coisa interessante. Aproveitar essa oportunidade, Saulo, para o torcedor que tiver alguma história bacana guardada em casa, vamos conversar, nos procure. Tem uma faixa do clube. Exatamente. Um jornal do que o meu avô tá. Qualquer coisa, nos procure. Isso, qualquer elo nesse sentido. Instagram, né? Que a gente... vamos sentar, vamos conversar. Eu não quero doar, mas proporcionar, escanear. E eu fico aqui super disposta para vocês, tá? Como a torcida tá sempre conversando com a gente. Exato. Quando você fala pelo Instagram, manda mensagem pro clube, é muita gente falando, talvez ali passe desapercebido pela administração. Mas assim, fala com a gente, né? Perfeito. Se tiver alguma coisa, fala comigo, fala com o Cabeça, fala com o Saulo também pelo Instagram, comenta ali. Olha, o meu avô, o meu tio tem uma história para contar, eu tenho alguma coisa dele. Se você não quiser doar a sua peça, conte a história pra gente. Exato. É um grande quebra-cabeça que está sendo montado, na verdade. Essa mesa mesmo. 1916. A com pés de leão. Um mero de Barros Correias Viegas, um cara de Viçosa. Ele é viçosense, que nem o nosso amigo Milton Peixoto, né? Aproveitar aqui e mandar um abraço pro nosso amigo Milton Peixoto, né? Mandar um abraço pro nosso amigo Diego Peixoto também. Perfeito. Que é uma pessoa maravilhosa, tem abraçado demais em ter montado essa parte lá no CT. Aberto tá montando, tá ficando belíssimo. A torcida quando chegar junto vai gostar. E essa mesa, ela tava dentro de um container na Espanha. A Carla nos revela isso. E ela ficou tão agraciada com a situação que ela disse, eu tô voltando do Brasil e vou mandar essa mesa para vocês. Aí você imagina uma mesa de 1916, né? Onde o presidente despachava na mesa e hoje volta ao clube
Imagine quantas cores o torcedor do CRB tem em casa, guardado, uma flâmula, uma foto. Eu sou neto de Carlos... Vale explicar essa ida, a maioria das famílias migravam de Maceió para o Rio de Janeiro. Era a capital federal, era o Rio de Janeiro na época. Muita família dessa época, da década de 20, foi para lá, foi para o Rio. E por isso vários desses contatos que a gente teve de sucesso são com cariocas. Né? Felipe Barra. Ele fala, aqui o neto do remador. Pronto. O Felipe Barra, ele é neto do Carley Magalhães da Silveira. A família Magalhães da Silveira, ele chega já aí, ele é muito enraizado no CRB. Ah, você sabia? Você que é Magalhães da Silveira, você tem história aqui no CRB também. Mário Magalhães da Silveira, que é marido da Nise. Nise da Silveira. Daqui a pouquinho a gente vai falar dela. Daqui a pouquinho a gente fala dela. Eduardo Magalhães da Silveira, né? O Gabriel Magalhães da Silveira também, que era o Baby. São todos envolvidos no CRB nessa década de 20 e 30. Depois, eles vão morar no Rio de Janeiro. Aí, o que é bem interessante? O primeiro contato com o Felipe Barra, ele fica louco de emoção, alegre, feliz demais. Pô, Fábio, aquele sotaque carioca. Não sei como é que vocês me acharam, mas sou eu mesmo. Sou eu mesmo, cara. Todo alegre. Mandou uma foto do seu Carley Magalhães Silveira. Eu já tenho outras. Quer dizer, a torcida vai ter esse contato no livro. Vai estar recheado de fotografias raríssimas. Entende? Então, esse contato é maravilhoso. Aí você vem aí o Carlos Gerbasi, né? Cineasta, músico, era baterista do Replantes. Quem é músico do underground da música alagoana dos anos 80, 90, vai saber quem é a banda, né? É um cineasta, um filme que não acaba mais do cara. O cara gravou um baita do vídeo pra gente, contou a história do pai dele, conversa com a gente diariamente. Aproveitar essa oportunidade para mandar um abraço para Pedro Ivo, que hoje trabalha no Grêmio também, um amigo de infância que tá lá me permite errar, Pedrinho, mas sei lá, há 10 anos ele tá lá, tá há um certo tempo já no Grêmio, participando de várias conquistas lá. Foi ele que fez essa ponte com o Carlos, foi ele que nos apresentou a Carlos. E também o nosso amigo Otílio, né? O Otílio nos presenteou. O Otílio, vamos segurar que já a gente vai ter um capítulo específico para ele, só falta o Otílio. Você tá vendo, né? Tem muita coisa acontecendo aqui, tem muita coisa acontecendo. A gente vai tentar falar o máximo possível dos assuntos aqui, mas se você tá gostando do CRBcast de hoje, né, o nosso episódio especial de 113 anos do CRB, você ative o sininho, se inscreva no canal, você copia aí esse link, mande pra todo mundo, para que mais torcedores tenham acesso a essa informação. Bastante. Comentem bastante também. Participa. Porque a gente sempre fala aqui que os comentários, eles dão norte a muita coisa aqui também, né, muitos convidados. Mas olha, tem muita coisa acontecendo aqui, mas você falou um nome. Nise da Silveira. É um nome já conhecido na medicina, né? Mas ela também era torcedora do CRB. Exatamente. Que reza aqui uma história que tá gravada no jornal do CRB, que ela era torcedora daquelas de andar com um brochinho do CRB e tudo, não era isso? Vamos lá, vamos por etapa. A Nise da Silveira, ela, em 22, ela vai estudar medicina na Bahia. E lá ela se especializa em psiquiatria, né? Quando ela está em Salvador estudando, ela usava um brochinho do CRB. Por quê? As torcedoras do CRB, as priminhas, ela cativava outras torcedoras em Maceió através do broche. Ela convidava amigas para ser fazer parte, para compor a torcida. A torcida. O que acontece? A Nise vai estudar na Bahia e leva o brochinho. E dentro do jornal do CRB, de 21 a 23, ela tem uma parte que é Meu Carley, que deve ser o meu caderno, alguma coisa assim em francês. E ela relata um momento que ela está na Bahia com o brochinho e uma torcedora do Botafogo da Bahia, eu creio isso, tenta arrancar o brochinho dela. Ela disse, não, você não pode tirar o brochinho do meu querido CRB, do meu amado CRB. Entendeu? E isso vai estar dentro do livro, a gente relatando direitinho. É belíssimo, é belíssimo. Quem vê essa estátua da Nise da Silveira aqui no corredor Vera Arruda, com um gatinho ali, lembre que ali tem uma torcedora alvirrubra, olhando para a praia, olhando para o norte, que nos remete ao Regatas, né? Olha aí, tá bom? Outro nome, Jorge de Lima. Jorge de Lima. Outro nome também. Qual foi a importância desse nome para o CRB? Jorge de Lima morava na Rua da Caridade, mesma rua que moravam os irmãos Vianas ali, entre a Rua Jasmim. É o nosso
vamos dizer assim, é o grande poeta da música alagoana, dizer um dos maiores do Brasil. Ele era Conselho Supremo do CRB, da diretoria de 22. Isso, quer dizer, ele teve influência na diretoria do CRB. Né? Então ele fazia parte daquela nata literária dali que vivia dentro do CRB, Demócrito Gracindo, Jaime de Altavila, né? Doutor Manuel Baltazar Diegue Júnior. Presenças intelectuais, exatamente. né? Aproveitando a deixa, o CRB ele tinha um ambiente de leitura dentro do clube, tinha uma biblioteca, tudo isso na sua sede. Acho que muito por influência de quem frequentava. Dessas pessoas, né? Dessas pessoas. Falando mais nomes, gente, eu tenho um monte de nomes aqui. Se a gente tivesse muito tempo hoje, eu sairia puxando vários nomes aqui. Mas, Otacílio Maia, o Tatá. Chegou a hora dele. Otacílio Maia. Começa falando do neto dele que nos... Agradecer ao Tílio e a dona Lina Maia, né? Que nos enviou essas 2 medalhas de 1923 do clube. Vou mostrar aqui um pouquinho. Que vocês vão ter conhecimento dentro do livro do que ela pertence, né? Nos enviou esse diário pessoal do Otacílio Maia. O nosso primeiro número 7 em registro. Fecha, Saulo, ele rapidinho, só pra gente mostrar o estado mesmo dele, pra ver que é... Eu perco com muito zelo ao torcedor. Esse é o diário do Otacílio Maia. Aqui nós temos o primeiro registro do hino do clube. O hino? O hino do clube está aqui registrado, escrito por Otacílio Maia, aqui, Caiu a fitinha vermelha, graças a Deus é vermelha. Olha aqui, primeiro registro do hino, escrito à mão pelo Otacílio Maia. Olha que lindo, gente. Autor Jaime de Altavila. Caso você não saiba, o nosso hino tá aí, com o autor à mão, escrito à mão, gente. É rico demais o material que a gente tem aqui, sabe? E a gente escuta, tem sempre algum torcedor que fala... Eu me lembro de uma época em que eu fiz um sorteio, eu acho. Não sei, eu participei de alguma coisa com sócio, usando uma camisa... Mais antiga. E aí tinha um torcedor que comentou: Karine, esses materiais antigos deviam ter algum lugar para preservar tal. E olha só que legal, sabe? É aquilo que eu digo, sempre que os comentários, assim como a gente vive pedindo aqui, né, que façam comentários, que é uma forma da gente se falar mais rápido, né? Chegar até o clube, esses comentários, dão origem a situações. E tá acontecendo, gente. Esse diário, né? Quando que você que tá aí do outro lado ia saber disso, se não por alguma pesquisa duvidosa aí na internet, né? Que a gente sabe que tá lá, mas não sabe quem veio, de onde veio. Mas agora você tem certeza sobre a história do clube, vai ter acesso a isso. E conte pra nós mais detalhes aí desse diário tão rico, tão cheio de vida, tão cheio de história. Vamos lá. Esse diário, quando o Atílio nos enviou, né? A expectativa foi grande demais, né? Chegou uma caixa com muita coisa dentro, eu trouxe o diário e o Bacurau, tem muita coisa guardada. Bacurau? Conta a história do Bacurau também, que tá ali do lado. Mas vou contar aqui o que o Otacílio de Oliveira Maia, um carioca radicado em Maceió, o que é que ele fala, o que ele fala aqui. O meu retrato, tem aqui a foto dele, de bem assim: a minha jaqueta foi estampada na número 7 do CRB, no dia 22 de abril de 1922, quando eu chutava no futebol pela extrema esquerda do primeiro time do CRB. Fui muito feliz nesse retrato, porque saí bastante favorecido. Aqui está o pseudônimo que ele usava, né? Com a foto dele central, central, a foto dele tem Maia, que é o sobrenome dele, Tatá, né? Era apelido. João Jubirita, que ele usava no Bacurau, e Silo, né? Eu vou chegar já mais na frente do Otacílio, porque o Otacílio é o primeiro presidente da coligação da História Contada. Então, eu vou chegar lá na frente quando ele é presidente, né? Ele fala: meu nome e meu pseudônimo. Quando no Rio de Janeiro, no dia 16 de dezembro de 1901, eu nasci, me levaram à pia de São Batista, a pia batismal, né? Com o nome de Otacílio. E como ainda hoje me chamo. A convivência com meus irmãos Américo, Tecila e Francisquinha, eu como caçula, me permitiu o apelido de Silo. Cresci, vesti calça comprida e matriculei-me no clube de regatas, torcedor, em 1918. A mania de escrever algumas tolices
migrou-se a colaborar no jornal do CRB com o artigo das primas. O artigo das primas. E com o pseudônimo de Tatá, cujo estrela foi no dia 12 de junho de 1922. Em 1922, ele começa a assinar o jornal. O jornal do CRB, ele passa pela mão de um grande historiador da época, quer dizer, 2 grandes historiadores. O primeiro é Paulino Rodrigues Santiago. E outra pessoa muito influenciada do MCRB dentro da cultura alagoana é Félix Lima Júnior, que se tornou o primeiro secretário e era um dos batutas, né? E aqui o Tatá, né, ele relata até 22 a passagem dele no clube. Otílio nos envia o jornal O Bacurau, né? O jornal O Bacurau, que tem vários edições do jornal Bacurau. O jornal Bacurau é do Lafayette Pacheco. Ó. Né? O Lafayette Pacheco era o grande brincalhão do jornal Bacurau. Em vez de quando eu tô na sala de pesquisa com o Fábio, e aí eu começo a ler o jornal e rir. E o Fábio fica, tu tá indicando, bicho, é muito cômico. Ele tirava muito sarro da sociedade, ele brincava demais com todo mundo. Esse jornal em específico, ele tinha isso como mote, né? Como ele foi feito para isso. Nós muitas edições do jornal Bacurau que o Otílio nos enviou, né? Um riquíssimo material que está aqui. Tem uma brincadeira do Lafayette Pacheco aqui, que eu vou até botar aqui. Quando ele completa aniversário, completa a idade nova aqui no dia 6 de setembro de 1924. Ele fala que aqui tem a foto do Lafayette, ele fala Lafayette Pacheco depois de chupar alguns cajus. Não tem que ele chupa o caju e fica de careta feia, né? Então ele mesmo tira a onda dele mesmo. Esse jornal é maravilhoso. Agradecer mais uma vez a família Maia, Oliveira Maia, que nos presenteou o clube, né? Esse material veio do Rio de Janeiro pra cá, tava guardado. Quer dizer, o Otílio, ele fala que a casa que era do meu avô, que ele mora hoje, ele fala, a casa do meu avô é um verdadeiro museu. A riqueza que o meu avô deixou aqui é imensa. E o que tinha do CRB, eu enviei pra vocês. E eu só trouxe isso. Olha, gente, tem muita coisa mesmo. Mas eu vou dar segmento aqui à nossa programação. Vamos embora. Eu vou dar segmento falando dos batutas. Aqui no canal tem um vídeo falando sobre os batutas e as priminhas. Que eu me atrevi a dizer que foi a nossa primeira torcida organizada. Exatamente. Mas é isso mesmo. É isso Não mesmo. é isso? É. Porque eu vou mostrar pra vocês um negócio aqui, ó. Letra de Jaime de Altavila também. Isso aqui é uma música. Eu vou... Só um pedacinho. Os batutas de CRB. Depois vocês entendem um pouquinho mais sobre essa história, que também era falada assim, ó. CRB. Não discuta, seu Gabola, que a turuna, né? Que era a turma. A turuna é o CRB. Depois do jogo da bola, meu nego, cadê você? Ó, já era falado nessa época. Melindrosa torcedora, tu me amarras, perdição, fizeste um gol, vencedora, chotando em meu coração. Aí vem uma estrovezinha, ai que bom, ai o CRB, ai que bom, ai dançar com você. Povo namorador. Deixe eles. Era vendido nas casas de música. Então, por isso que eu brinquei, quando eu falei sobre os batutas e as priminhas, eu brinquei dizendo que era a primeira torcida organizada, né? Que eles organizavam, as priminhas organizavam os eventos, não é isso? Organizavam os eventos e os batutas eram os caras responsáveis por agitar a torcida, né? Fazer todo esse movimento aqui. Muito bom. Até ressaltar um torcedor do CRB que seja músico completo, que lê partitura, que nos procure. A gente tem muita música do CRB desse período, alguns machiches, né, que é o ritmo da época, algumas valsas que a gente queria ter a graça de gravar ela. De escutar, né? A gente tem escutar. o conteúdo, mas a gente nunca escutou isso, né? Que tá bem, é um tango carnavalesco. Isso, Aqui, ó, os batutas do CRB. Se você toca piano, legal. se você toca qualquer instrumento e queira... nos procure pra gente gravar isso junto. Essa é uma das, né? Fazer uma edição. Vamos falar agora do Vem Pro Meu Mundo, maior programa de sócio torcedor da capital alagoana. Solta esse comercial maravilhoso aí. Seja sócio do CRB e viva essa paixão de perto. Acesse o site e faça parte do Galo.
Nosso sócio torcedor, tudo pra Maior- você e por você. Maior e melhor programa de sócio do estado da Alagoas. Estado da Alagoas, Já isso falou É André isso? Carneiro sobre isso. Já falou. E eu bato o martelo. Vamos correr que o programa, quando é bom, o tempo passa numa velocidade que a gente nem percebe. Vamos pular algumas coisas aqui, vamos acelerar esse carro com a história aí, de carona com a história. Vamos passar de forma rápida, a gente já tratou disso. Pelo título de 1930, campeão alagoano invicto, segue o carro, Gira lá acelera. pra frente, gira lá pra frente. Cadê tu? É aqui, ó. Não é aqui? Eu pensei que a frente era Campeão outro lado, não? 1930. Aqui tem um segredo que será revelado a posteriori. É. Tem um segredozinho aqui. Mas, todavia, entretanto, o que vale pra hoje é aqui, ó. Conseguiram ver? Campeão Não? 1930 Também não. CRB. Aí, assim, vamos lá. Passando rápido, acelerou, chegamos em 1939, com o danado do jogo da Sofia. Saulo Guimarães, traz pra gente Arlindo como foi Lobão isso aí. de Souza, o poeta do jogo da Sofia, né? Adepto do jogo do bicho, um clássico do dia 1º de outubro de 1939, válido pelo segundo turno do Campeonato Alagoano. Arlindo deixou a marca 2 vezes, Duda Bocão deixou mais 2 e Cláudio Regis deixou mais 2. E foi o primeiro goleada contra o nosso rival, né? Isso. Então, Um tricampeonato, né? No tricampeonato, ali foi um pontapé do time do Fran Gaspar, o húngaro, que era treinador do CRB, montar o Esquadrão de Aço, que já vinha devorando tudo, de 37, 38, 39, Muito 40. bom lembrar do Fran Gaspar, não estava no roteiro não, mas é importante tratar E sobre ele. era um baita de um time, né? Com o Humberto no gol, Bacurau, filho do Lafayette Pacheco, que era um dos atletas do clube também, Gouveia, Ariston, Duda Bocão, Arlindo. O Arlindo é irmão do Se Vicente. deixar, ele escala o time do tetracampeonato, do campeão, do bicampeão, ele sabe todos os nomes. A gente tem que frear aqui o negócio aqui. Né? Arlindo, ele era adepto do jogo de bicho, do jogo do bicho. Karine já fez um Paixão em Glória, contando do jogo da Sofia, da Cabrinha. A gente tem material aqui detalhado aqui no canal mesmo, você pode Já no procurar. CRB TV, exatamente. Já no CRB TV tem aqui um vídeo contando do jogo da Sofia, como que aconteceu. Tem parte da marchinha também lá, Tem a parte né? da machinha. Porque fala da Cabra Sofia. Todos os detalhezinhos tem aí, com maior riqueza de detalhes sobre o jogo da Sofia. Você sabia que o jogo não terminou? Não terminou, caso você não saiba. Isso é um detalhe importante. Foi Verdade. 6-0 porque comeram os 10 últimos minutos do jogo. O pessoal abandonou o campo aí para não ficar mais feio do que já verdade. estava. Né? Justamente. O jogo até hoje tá rolando. Então, Saulo, consolida em 1940 o tetracampeonato merecido desse elenco que passeou nesse período. É um tetracampeonato que foi um passeio, né, com direito a goleada histórica, com direito a tudo. Se a gente acelerar, a gente passa por um período meio que sem título e chega na década de 50 com um bicampeonato. Você pode trazer alguma história bacana, algum nome importante dessa época, algo para somar essa história rica do nosso clube? vamos começar pelo nosso goleiro, Bandeira, né? Bandeira era a parede branca alvirrubra, né? Dário Marsiglia, que hoje tem uma rua, a Rua do Cleto Marque Luz, aquela principal Rua do Cleto, é em homenagem ao Dário Marsiglia. Eu brinco até com o Fábio, quando a gente tá de moto, e eu tô de carro, e aí eu mando uma mensagem pro Fábio: Fábio, a gente tá passando aqui pela Rua Firmino Vasconcelos, presidente de honra do CRB. Oxi, na parte do Sara, aquela rua. São várias ruas, bairros, com Maceió, pessoas envolvidas com o clube. muitas relacionadas ao CRB. Né? Aí eu vou falando aí do Dário Marsiglia, aquela principal rua do Cleto Marque Luz é Rua Dário Marsiglia, era o pingo de ouro do CRB. Né? Um baita de um time ali que foi campeão. Bicampeão, E eu 50 e Seu 51. Hélio Ramírez, né? Graças a Deus está vivo, a gente vai visitar em breve. Era o zagueiro do CRB ali, era um baita de um time, um timão. Todo lugar que se passa aqui em Maceió tem uma história para se contar, um uma história pra se envolvimento com o contar. CRB. Exatamente. Ou seja, né, cada vez mais forte, Alagoas tem dono, realmente. Exatamente, Porque é. estamos envolvidos em todo o espaço aqui verdade. do nosso estado. Seguindo para a década de 60, vamos nesse período pré-Rei Pelé, o Rei Pelé é a partir de 70, a gente está na última década disputada fora do principal templo do futebol alagoano, e a gente tem alguns nomes surgem nessa época. Eu trago
o principal artilheiro dessa época, né? O artilheiro dos clássicos, Silva Cão. Silva Cão. O que é que você pode falar sobre Silva Cão pra gente? Nosso amigo Silva Cão. Nosso né? amigo, exatamente. Era o cão dentro de campo, né? É o motivo do apelido dele, por ele. É o apelido dele. Verdade. O Silva. Os perde o cão, né? Perde o Fala, cão. né? O termo, né? O Silva, ele morava no Bebedouro e foi fazer um teste no rival. E por achar muito franzino, ele foi dispensado. Aí o treinador da base do CRB puxou ele pro regatas. Aí o Silva deslanchou. Aí virou o que virou. Eu acho, junto com o seu Miguel Rosas, é um dos maiores ídolos para mim do CRB, assim, dessa década de 40, 50, 60. O pré-Rei Pelé, Pré-Rei Pelé, né? Eu acho que o seu Miguel, junto com o seu Silva, eu acho que são os dois grandes craques desse período. Vamos lá. Nesse período a gente tem alguns títulos e alguns nomes importantes, né? A gente traz aqui um muito falado também na CRB TV, em alguns vídeos, em De Carona com a História, que é Jorge Vasconcelos. Acho que é importante lhe dar a palavra para você falar um pouco mais de seu tio. Meu tio Jorge Araújo Vasconcelos. O maior treinador vencedor do futebol alagoano. Isso é cravado, né? Tio Jorge era um abnegado, né? Era um apaixonado pelo CRB, era louco pelo CRB. Né? Morava ali na Praça do Centenário. Tinha uma Kombi, eu converso muito com o Marco Careta, que é muito amigo meu, Itamar, Joãozinho, Jorge da Sorte. A gente sempre tá no campo ali conversando, até no grupo da gente, né? Que o tio Jorge era assim, se o time perdia, ele parava a Kombi na Pajuçara, mandava os caras lavar a Kombi e ficar correndo na arquibancada. Era um estrategista fora do comum dentro de campo. De chegar, tipo... Tem um jogador no CRB, que veio do CRB, chamado Chiquito. Chiquito nos deixou recentemente. O Chiquito veio para ser meia esquerda do CRB. Tio Jorge achou a real posição do Chiquito. Botou o Chiquito lateral direito. O Chiquito, quando saiu do CRB, jogou no Atlético Mineiro, no São Paulo. Virou revelação, como lateral direito. Ele pegou o Nau, um meia, meu amigo Nau, né? E numa partida que o Carlinho do Pontal não pôde jogar, nem o Flávio, ele botou o Nau do lateral esquerdo. O CRB ganhou de 1-0 do CSA com o gol do Nau. Porque ele conseguia extrair do jogador isso aí. Outra, uma grande parte do elenco era prata da casa. Ele pegava o que a gente chama de sub-20 hoje, ele botava o sub-20 contra o profissional para treinar. E ali mesmo ele já ia puxando, junto com o seu Zequito Porto, com o seu Itamar Dengoso, né? Vou dar um abraço pro Itamar Júnior. Tem uma filha, né? Nosso amigo Itamarzinho, né? Que é um dos grandes amigos nossos de estádio. Estava agora na festa do clube. Esses junto com o Sucata, né? Era o que garimpava os atletas ali, que montava pessoas importantes para essa década de 60. Exatamente. Né? Onde a gente tem 61, 64 e 69 encerrando esse período pré-Rei Pelé, digamos assim, com chave de ouro sendo campeão em 69 também. Quem vai estar conosco em breve é o Herbe. Né? O Herbe é filho do paraibano, que jogou no CRB em 39, né? 38 e 39. O Herbe está vindo para Maceió agora em outubro. Vai passar aqui uns 15 dias e vamos trazer o Herbe aqui para contar a história dele. O Herbe saiu do CRB, foi para Santa Cruz do Recife, foi campeão pelo Santa Cruz, foi para o Guarani, Palmeiras. Então o Herbe tem uma história riquíssima, né? O Herbe, como o CRB foi campeão em 69 de fato e de direito, né? O Herbe foi carregado pela torcida alvirrubra na Pajuçara. É uma foto muito bacana, né, dessa cena. A foto é linda demais. No colo, né? Era o grande craque daquele baita de um time que o CRB tinha Cocorote, Pompeia. E aí vai milhões de craques que tinha ali ao vivo. Karen Santos, acelera esse negócio, a gente não sai não dessa década de 60 não. Acelera esse carro aí. Ô, Saulo, desde quando que vocês começaram a fazer a pesquisa? A pesquisa começou em prol do livro, em prol de levantar a história do clube, ter esse acervo, já tem quanto tempo? Vamos lá. Eu e o Fábio já se conhecem há mais de 20 anos, né? Tenho a graça de conhecer o Fábio quando eu tinha um estudo de música. O Fábio ensaiava numa banda lá. E a gente sempre debatia, se regateando, sempre contando história. Mas desde molequinho que eu anotava as coisas, ia guardando material. Acho que vem muito do sangue, vem muito de acompanhar o tio, de
desse primeiro contato com o clube de uma forma muito, muito aquecida. É verdade, é. E deu um molequinho pegar a bike, a bicicleta minha e ir pra Pajuçara ver treino, um molequinho com 10, 12 anos. Minha mãe nem imaginava onde eu tava no campo da Pajuçara. Cortava por dentro da Jatiuca Véia, pegava ali a ponta da terra, era um lamaçal imenso e tava ali, molequinho. E é assim, eu pesquiso desde molequinho, eu guardo material desde moleque. Esse acervo que nós temos aqui é um pedaço. O que eu tenho do tio Jorge lá na sala de pesquisa é imenso, né? É verdade. Agora, se toma um corpo maior, Karine, de uns 10 anos pra cá, digamos assim, em torno de 10 anos, que eu tenho um reencontro meu da amizade com o Saulo. A gente se conhece há mais de 20 anos e reencontrou com o CRB, reencontrou com os jogos, reencontrou pelo CRB, pela bandeira, e o debate tomou outro rumo. O debate sobre o CRB tomou outro rumo. E aí vieram livros que atiçaram nossa curiosidade de aprofundar. E muita coisa que não pode ser dita ainda, que vai estar no livro, que o torcedor tenha paciência. Pra deixar a curiosidade. Exatamente, é o momento de plantar a curiosidade na mente do torcedor. Várias vezes para pesquisar no Rio de Janeiro, fui à Sim, Biblioteca sim, Nacional, sim. fui para o Centro de Referência Esportiva em São Paulo, E vale fui para a CBF, para o Museu da CBF, pesquisar agradecer todo esse momento, esse passado mais recente, agradecer o empenho do clube em proporcionar esse resgate, né? Foi através da diretoria, enaltecer o presidente Mário Marroquim é importante, porque foi ele que disse, não, vamos ter. Hoje, são poucos os clubes que têm uma sala de pesquisa para buscar essa história rica dos clubes. A gente tem esse contato esperado no Brasil e a gente deve tudo isso, todas as conquistas a essa diretoria que abriu as portas para isso. Eduardo Marinho, nosso vice-presidente também. Já é um pesquisador nato, né? Um cara maravilhoso. É verdade. Agora, falando assim, a pesquisa ela existe já há muito tempo, né? Mais recentemente com esse objetivo. Mas eu queria saber de vocês, né? Já que vocês estão empenhados nessa busca, desde quando vocês começaram a pesquisar, qual foi a história, aquela que mais chamou a atenção até aqui? E também já vou engatar aqui na mesma pergunta, se tem alguém que deveria ter uma exposição maior na história do clube e não tem. Saulo Guimarães, com a palavra. Dentre tantas histórias que nós contamos aqui, Karine, né? Tem muito mais do que essa, né? Deixei de contar a história dos Jangadeira Alagoanos, que receberam um título benemérito do CRB. Não falei do senhor Manuel Diegue Júnior, que foi presidente de honra do clube, nem nada. Falei da história do Ismael Clark, né? Mas, para falar de uma pessoa que eu acho que merecia muito pelo CRB, é o seu Miguel Rosas. Eu acho que é o maior zagueiro da história do futebol alagoano, seu Miguel. A história do seu Miguel é interessante porque são mais de 40 anos de presença dentro do clube. Foi um zagueiro indiscutível, um dos melhores da história da gente, mas ele não se aposenta do gramado, mas continua trabalhando para o clube, cuidando da sede, de uma das sedes do clube, e são mais de 40 anos de casa. E essa história precisa ser melhor contada. A gente precisa ter um trabalho de aprofundar essa história de Miguel Rosas. E isso, no momento certo, será feito. Muito bem, mas e a história, aquela história que ficou... Cara, essa é a melhor de todas até aqui. Qual foi? Vou passar pro Fabão essa aí, que o Fabão tem uma que é massa, que ele gosta demais, que ele fica doidinho lá na sala. Não, acho que seria essa. Eu acho que seria de Miguel Rosas. A melhor é a que menos tem proporção? Não, a melhor tá no livro. Eu não sei se eu devo estar não, mas assim, agora. Não, eu não quero... A melhor toda de todas. Toda vez eu digo aqui que eu gosto dos spoilers, mas esse eu não vou soltar. Esse eu não quero soltar também. A melhor história mas de todas tá lá, muito bem tá no contada, livro, então no futuro saberemos qual vai ser muito bem amarrada. a melhor muito história. Bem. Mas acho que a gente navega por várias situações que chamam nossa atenção. Por exemplo, essa do atentado que um presidente toma 5 tiros e sobrevive. Isso é uma história que você prende o leitor. Quando você começa a ler sobre isso, você só quer parar de ler quando termina realmente a história. Isso é uma história que lhe prende muito ao livro, né? E sem contar a rica história, eu que particularmente falando, eu ri quando você comentou sobre Mr. Santos, essa primeira aparição das modalidades. Acho isso muito bacana. Essa primeira prática do voleibol, eu como ex-atleta do clube de vôlei, isso me pegou
muito. Isso me acendeu uma emoção muito bacana de relembrar do Bia, do eterno Bia, CRB. Quando fala do Mr. Santos, realmente vem uma emoção um tanto que maior. A gente tá aqui se encaminhando para o final do nosso bate-papo de hoje, mas eu acredito que nomes como Miguel Rosas, né? Silvacão, o próprio Jorge de Lima, esse material que a gente está fazendo agora, como alguns outros materiais que a gente já tem disponível aqui na CRB TV, como esse que está sendo levantado, isso aqui é legado, né? Isso. Eu acho que principalmente para as novas gerações, o quanto que isso aqui é importante para a Exatamente. pivetada, né? Para a meninada que está chegando agora, que conhece o CRB pelo pai, pelo avô, que é torcedor há muito tempo, conhece as histórias, mas ele não conhece essa história Sim, tão rica. sim. Então, acho que esse trabalho que está sendo realizado, gente, ele é lindo, ele é rico de informação, tem muita história sendo contada aqui. Eu tenho certeza que você não perde por esperar pelo que ainda está por vir, pelo que está sendo feito ainda, porque isso aqui é só o início, né, gente? Exato. Inclusive, já fica o registro aqui. Eu acho que merece um segundo episódio de CBcast tratando da Também história. acho. Vamos ver para quando seria isso. Porque a gente não pode também deixar de falar da história recente. O passado recente são 14 finais consecutivas. Tem muito conteúdo no passado recente que merece uma atenção nossa, que merece uma dedicação nossa de aprofundar também. Pois é, falando de atualidade, eu vou chamar aqui um outro comercial que é da nossa escolinha, do nosso Ninho de Craques, que é a nossa atualidade, mas que também tá aí já de olho no nosso Os futuro. craques do amanhã. Escolinha Ninho de Craques, um verdadeiro regatiano começa aqui. Turmas de 6 a 15 anos, entre em contato. 996850067. Matrículas abertas. Ninho de Craques, a escolinha oficial do Clube de Regatas Brasil. Tá aí, ó, o nosso Ninho de Craques, né? A nossa galera daqui a pouco vai estar por aqui também. A gente vai estar falando, vai virar história. Vai virar história. Nossos craques do futuro. Nossos craques do futuro. Gente, é como o Cabeça disse, que eu também acredito que merece um segundo momento pra gente falar mais. Tem muita história. Como a gente começou aqui, ó, com o Renato Sampaio, precisaríamos de muitas horas de vídeo pra contar toda a história do CRB. Exatamente. Aqui ele disse que precisaria de muito tempo dos leitores. Aqui a gente precisaria de muito mais horas de vídeo pra falar. Saulo, eu queria agradecer você ter vindo aqui. Este seu parceiro, quero agradecer a ele também, né, por ter dividido os momentos de pesquisa, né, os momentos que ele viveu com você. Você, torcedor, que tá aí do outro lado, saiba que tem muita história pra contar ainda. Ainda tem a história do escocês aqui, que já falaram que ele queria dançar, que ele queria, né, que ele queria ser um cara, que ele queria ser um alagoano, que ele queria viver isso aqui. Exatamente. Então, tipo, tem muita história pra ser contada. Eu quero agradecer não só por você ter vindo, mas por você ter aceito esse desafio. Não por ter vindo falar com a gente, mas por ter aceito esse desafio aqui, de resgatar essa história, de contar essa história, porque eu sou comunicadora e eu acredito que eu conto histórias. E eu, quando vejo alguém contando histórias assim, eu fico extremamente emocionada. Principalmente quando a história é a história do CRB, que é um clube do meu coração, é um clube do nosso coração. É o nosso clube de coração, né? Você que está do outro lado também. Então, muito obrigada por estar realizando esse trabalho. Muito obrigada por ter vindo aqui hoje dividir um pouquinho com a gente. Eu queria aproveitar o momento para enfatizar um agradecimento que eu faço a Saulo Guimarães há muito tempo já. São os 20 anos de amizade, mais de 20 anos de amizade. E são os 10 anos de me proporcionar vivenciar tudo isso que eu estou vivenciando hoje, que hoje é a minha profissão. E quem me proporcionou isso há cerca de 10 anos foi Saulo Guimarães. Saulo, tamo junto, velho. Muito obrigado por tudo, eu viu? Que agradeço, Muito obrigado. por ter nascido no berço alvirrubro, né? Graças a Deus, meu pai mesmo não sendo alagoano, sendo amazonense, nos proporcionou isso, junto com o tio Jorge, né? Eu junto com meus irmãos, viviam ali na boca do túnel, vi muita coisa com o tio Jorge, mesmo sendo molequinho. Mas a torcida regatiana, ela é sensacional. O Silva já fala isso. O goleiro índio fala isso por muitas vezes. Eu queria agradecer, Karina. Agradecer ao clube, ao podcast, que é maravilhoso. Ao Bina, né? Nosso produtor. Pessoa maravilhosa. Gigante pela própria natureza, como eu digo, né? Eu acho que a gente tem muito o que contar do Regatas. A gente teve que espremer bastante a história do clube aqui para proporcionar a você, torcedor,
que não conhece tanto do CRB, que tenha paciência, saiba entender a magnitude que é o Regatas. Você vai ver lá na frente, quando você tiver com o livro na mão, você vai ver que o que é o CRB. Você vai se apaixonar mais ainda. Se você vai pro estádio e vê aquela torcida ali, o torcedor na rua, o cara que tá levando um carrinho de mão na rua, vendendo fruta, camisa do CRB, esse é o torcedor raiz, esse é o torcedor que ele representa, né? Então eu queria agradecer a todos, né? Essa grande torcida, muitíssimo obrigado por essa oportunidade. Acho que pra gente finalizar agora, homenagear esse bolo maravilhoso, fornecer ao Clube de Regatas Brasil. Vamos Então, bater os parabéns aqui, Karine Santos? Todo mundo junto. Eu quero agradecer você que tá aí do outro lado, que tá sempre acompanhando a gente. Hoje um episódio extremamente especial, em homenagem aos 113 anos do nosso Galo de Campina, do nosso CRB. E parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos. Muitos anos de vida ao nosso CRB. Vida Valeu. longa ao Galo de Campinas. Valeu, rapaziada. Aquele abraço.